Olá, turma! Desejo a todos as boas-vindas para esta aula de Libras. Na unidade 2, nós veremos Libras e sua estrutura gramatical. O objetivo desta unidade é compreender os aspectos introdutórios e a estrutura da gramática da Libras e conhecer os sinais que indicam o alfabeto manual e os números em Libras. Como material complementar, nós teremos o texto 1, de René Foster, que é Desfazendo Mitos e Mentiras sobre a Língua de Sinais, e o texto 2, de Gisele Maria da Silva, Parâmetros das Libras. Como vídeo, nós teremos o curso de Libras para iniciantes, Alfabeto Manual e Números, do professor Luiz Albérico Falcão. Além disso, teremos uma aula em PDF sobre o sistema de transcrição para Libras. Todo esse material vai ser indispensável para a sua aprendizagem e contribuirá para a resolução da atividade da unidade 2. Pois bem, nesta aula nós teremos como conteúdos mitos sobre as línguas de sinais, gramática da Libras, linguística da Libras, os parâmetros das línguas de sinais, alfabeto manual e os numerais em Libras. Para começar, nós vamos ver alguns mitos presentes no livro Libras, que língua é essa? De Gesser, 2009. O primeiro questionamento: a língua de sinais é universal? Isso é um mito ou é uma verdade? É um mito. Como toda língua oral, cada país possui a sua língua de sinais. Na França, por exemplo, é a língua francesa de sinais, ou LFS. Nos Estados Unidos é a ASL, ou seja, a língua americana de sinais. Como segundo questionamento, nós temos: a Libras falada no Brasil apresenta uma unidade? Não, gente. Isso é mais um mito. Assim como toda sociedade é heterogênea, a língua, que é um produto desta sociedade, também é heterogênea, ou seja, possui variações linguísticas. E elas estão presentes por causa da região, da idade, da profissão, da escolaridade, do gênero da pessoa que comunica por meio dessa língua. Portanto, essa língua possui variações, ou seja, um sinal que é falado aqui no Maranhão pode ser diferente de um sinal falado em Recife, falado no Rio Grande do Sul, entenderam? Outro, nós devemos usar o termo surdo, surdo-mudo ou deficiente auditivo. Gente, costuma-se chamar o surdo de mudinho, de mudinha, de surdo-mudo ou deficiente auditivo, porque se pensa que o termo surdo é um termo pejorativo, mas não é. O ideal é usar o termo surdo, inclusive ele é identificado, cada pessoa surda é identificada por um sinal que é conhecido por toda a comunidade surda, as pessoas ouvintes, as pessoas surdas que pertencem àquela comunidade. É verdade que o surdo não fala porque não ouve? Não, não é verdade, gente. O aparelho, muitas vezes o aparelho fonador do surdo é intacto, porém, para ele atingir a forma correta de pronunciar algumas palavras da língua, requer muito treino com a fono ou com a família. Esse é um processo cansativo, mas alguns surdos podem oralizar. Eles treinam determinada palavra até eles conseguirem atingir o som, por exemplo, de água, o som de bola. É difícil ele reproduzir porque ele não escuta aquela palavra. Então, para ele atender conseguir produzir esse som, demanda treino, ok? Outra, outra questão: o uso da língua de sinais atrapalha a aprendizagem da língua oral? Não. Muitos profissionais defendem a utilização da leitura labial e a oralização. Por isso, acreditava-se que a língua de sinais atrapalhava
a aquisição de, desses aquisição da leitura labial ou da oralização, porém não é, pelo contrário. A língua de sinais só contribui para o desenvolvimento do surdo. Todos os surdos fazem leitura labial, como já falei anteriormente? Não. É preciso treino para conseguir identificar as palavras que os ouvintes estão pronunciando. A surdez é um problema para o surdo? Gente, geralmente a surdez é mais um problema para o ouvinte do que para o surdo. Muitas vezes o surdo se identifica com a identidade surda, então para ele é tranquilo. Nós ouvintes é que não estamos acostumados com as diferenças. A nossa sociedade não está preparada para lidar com as diferenças e o ideal é que a gente aprenda Libras para conseguir se socializar melhor com o surdo. A surdez é hereditária? Olha, entre as causas de surdez estão doenças na gestação, pelo uso de medicamentos ou doenças por meio de infecções hospitalares depois que o bebê nasce, pelo parto fórceps, ou mesmo por hereditariedade. Não é só por isso, são vários fatores que influenciam na surdez. Que há diferentes tipos e graus de surdez, que variam do leve, moderado e o profundo, sendo que esses níveis, leve e moderado, podem chegar ao nível máximo. A surdez compromete o desenvolvimento cognitivo, linguístico do indivíduo? Não, pelo contrário. O surdo pode desenvolver qualquer habilidade que um ouvinte. Porém, a língua de sinais contribui para o desenvolvimento dessas habilidades, porque ele vai se socializar, vai interagir e vai trocar informações. Qualquer membro da família de surdo pode ser intérprete? Não, para ser intérprete requer um avançado conhecimento na língua de sinais e treino. Se algum membro da família se dedicar a isso, ele pode até ser intérprete, mas não necessariamente ele é intérprete porque tem um surdo na família, ok? Claro que o membro da família muitas vezes vai funcionar como intérprete em alguns contextos sociais que ele vai traduzir o que aquele membro quer para outros ouvintes. Mas desenvolver a função de intérprete ele precisa treinar, fazer muitos cursos. Agora nós vamos ver sobre a gramática da Libras. A Libras é uma língua natural como qualquer outra, porque ela tem todos os parâmetros que as línguas naturais têm. Pode se comunicar, pode se traduzir sentimentos, emoções, pode se contar histórias por meio da Libras. Os sinais podem ser icônicos ou convencionais, ou seja, são aqueles sinais que fazem referência àquilo que ele representa. Por exemplo, o sinal de telefone, pelo próprio sinal, nós já identificamos o que ele representa, que é colocar a mão em Y na orelha, tá bom? Então, todo mundo consegue identificar que este é o sinal de telefone. Mas também, como nas línguas orais, existem os sinais arbitrários, ou seja, eles não têm nenhuma relação de semelhança com aquilo que o sinal representa. Por exemplo, o sinal de TV é a mão em L para cima e para baixo. Nada deste sinal lembra o objeto televisão, por isso que ele é chamado de arbitrário. A língua brasileira de sinais derivou-se da língua francesa de sinais, certo? Ela veio para cá para a formação do Instituto Nacional de Surdos, no Rio de Janeiro, o INES. As organizações de surdos podem criar novos sinais,
Lembrando que nós ouvintes não podemos criar sinais sozinhos, a não ser que nós estejamos em companhia de surdos e que eles autorizem determinados sinais. É uma língua gestual visual, ou seja, ela é feita por meio de gestos e depende da visão para que seja compreendida. Então, nós não podemos falar com o surdo enquanto estamos ao celular, enquanto estamos de costa, é preciso esse contato visual. Ela possibilita um diálogo formal ou informal, como nas línguas orais, possui variações linguísticas e tem um alfabeto manual. Quando se fala de linguística da Libras, trata-se do estudo dessas organizações das línguas, porque toda língua ela tem uma organização semântica, sintática, fonética, fonológica, e a língua de sinais ela tem todos esses níveis. Por exemplo, é o nível fonológico, que na Libras é o querológico, que são representados pelos fonemas ou mais precisamente os queremas. O nível morfológico, ou seja, são as palavras, no caso da Libras, os sinais. Sintático, que é a organização das orações, como cada sujeito, verbo e complemento se organiza dentro das orações. O nível semântico, que representa o sentido ou significado dos sinais, quando se pergunta que sinal é esse, qual o significado desse sinal, trata-se do nível semântico. E o nível pragmático, que relaciona-se aos sentidos dos sinais em cada contexto comunicativo. Assim como na língua oral, um ou outro sinal pode representar duas palavras, vai depender do contexto. Então, é o nível pragmático que vai determinar qual o sentido daquele sinal em determinado contexto. Por exemplo, o sinal de laranja e o sinal de sábado são feitos da mesma forma. O que vai dizer se eu estou fazendo o sinal de laranja ou sábado é o contexto comunicativo, ok? Nessa organização da Libras, nós temos os parâmetros dessa língua, que são configuração de mãos, representado pela letra C e M, que é a forma que a mão assume para fazer um sinal. Configuração de mão não é a mesma coisa de alfabeto. Nós temos o alfabeto manual em Libras, tá? Mas temos várias configurações de mãos. Por exemplo, o verbo querer na Libras, ele é feito com a configuração de mão em garra, certo? Lembrando que em Libras pode-se fazer o sinal com a mão direita ou com a mão esquerda. Depende de qual seja a sua mão dominante. Então, se você é canhoto, você faz o sinal com a sua mão dominante. Se você é destro, você faz o sinal com a sua mão dominante. Ok? O outro parâmetro da Libras é o ponto de articulação, ou seja, é o lugar que sua mão toca no corpo para fazer o sinal. Ou sua mão pode não tocar nenhuma parte do corpo, ou seja, esse sinal pode ser feito no espaço neutro, que varia da altura da cabeça, um pouquinho acima da cabeça, até o umbigo. Todos os sinais são feitos nesses espaços, da altura da cabeça, um pouquinho acima, até o umbigo. Outro parâmetro da Libras é o movimento, que indica se o sinal tem ou não movimento, ok? Se eu vou, minha mão vai ficar parada na hora de fazer o sinal ou não. Outro parâmetro é a orientação. É a direção ao executar o sinal. Se a mão vai para a esquerda, vai para a direita, para cima ou para baixo, para a horizontal, para a vertical. Então, determinado sinal demanda essa orientação da mão.
E por último, nós temos a expressão facial ou corporal. Esse parâmetro é muito importante. Por exemplo, o sinal de feliz só está executado corretamente se a pessoa que está fazendo fizer sorrindo. O sinal de triste, você tem que fazer a expressão facial de triste. Pois bem, o uso dos parâmetros da Libras determina se o sinal está correto ou não. Se determinado sinal exige certo parâmetro, ele deve ser utilizado, porque senão o sinal não estará executado corretamente. Então, gente, este é o alfabeto manual da Libras. Ele é utilizado bastante para nome de lugares, nomes de pessoas. Alguns sinais vão ser ditos assim: faça mão em L, as duas mãos em L, como é o sinal de TV. Movimente sua mão para cima e para baixo. Então, você tem que saber o alfabeto manual e algumas das configurações de mãos, ok? Vocês vão entender melhor este alfabeto manual no vídeo que eu mencionei do professor Luiz Albérico. Não deixem de assisti-lo. Já os numerais em libras, eles têm algumas particularidades. Os numerais cardinais, eles indicam número ou quantidade de elementos que consistem em um conjunto, um conjunto. Eles são utilizados em nosso dia a dia para representar diversas funções. O número de telefone, CPF, identidade, conta do banco, etc. Até o número 4, ele é diferente dos numerais quantitativos, porque eles são feitos para o lado, ok? Você vai perceber que o número 1, 2, o 3 e o 4 são diferentes do próximo numeral que eu vou mostrar para vocês. Do 5 até o 9 não há diferença nenhuma. Repare que no quantitativo a seguir, o sinal não é feito para o lado, ele é feito para cima. Quando eu quiser indicar a quantidade, por exemplo, de carros, a quantidade de pessoas, a quantidade de lápis, de livros. Então, ele é feito para cima, ok? No vídeo também isso vai ficar melhor explicado. E os numerais ordinais indicam ordem, posição ou lugar ocupado em uma série. Na Libras, os números ordinais são sinalizados com movimentos trêmulos até o nono. Depois é representado igual aos números cardinais, ou seja, os numerais cardinais você não treme a mão para indicar, por exemplo, o número 1. Se for para indicar a posição na fila em que você está, que é o primeiro lugar, você movimenta a mão para cima e para baixo. Isso representa que é indicando ordem, ok, gente? Então, nós queremos agradecer a sua atenção e desejo a vocês bons estudos e até a próxima. Muito obrigada!